Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: colega de trabalho virava lobisomem no galpão. Saudações, amigo do canal Uivos. Meu nome é Rangel. Tenho um relato estranho, porém verdadeiro para contar. Sei disso porque estava lá e acompanhei o caso. Aconteceu em 2022, numa empresa de logística bem famosa aqui de Montes Claros, em Minas Gerais. O galpão dessa empresa é enorme e afastado da cidade. Funciona dia e noite com turnos bem puxados. Na época, eles estavam contratando bastante mão de obra. Lembro que junto comigo entrou mais ou menos umas 16 pessoas. Nessa leva de novos funcionários, tinha um chamado Cássio. Cara tranquilo demais, muito gente boa. Aparentava ter uns 40 anos, sempre educado, prestativo e na dele. E além disso, não chegava atrasado, não faltava e não reclamava de nada. Em menos de 2 meses, o setor inteiro já confiava nele. Só que uns 3 meses depois, começamos a perceber algo estranho. Ele nunca aceitava fazer horas extras. Todo mundo fazia, menos ele. Até que um dia, o supervisor de setor perguntou a queima-roupa no refeitório: Cássio, por que você não pode ficar nem meia hora a mais? Estamos com grande demanda, precisamos de todo mundo. E a resposta, Ágata, foi no mínimo enigmática, sem ironia e sem rir. Seu Ricardo, não posso porque depois das 18 horas não posso estar aqui. O supervisor insistiu, falou que a empresa pagava bem e ofereceu até carona. E a resposta foi a mesma, só que agora mais seca. Sinto muito, seu Ricardo, depois das 18 não posso. Se não estiver bom para o senhor, pode dar minhas contas. Ágata, aquilo ficou muito estranho. Todo mundo se olhou sem entender nada. Seu Ricardo ficou pé da vida, mas largou de mão e essa história acabou caindo no esquecimento. Mas com o passar do tempo, começaram a surgir coisas esquisitas no galpão. Câmeras que desligavam sozinhas perto do horário de troca do turno. Caixas rasgadas no estoque. Mas o que mais soou estranho foi o cheiro forte. Era um fedor de sangue podre que sempre aparecia atrás do galpão, perto do vestiário masculino. E junto disso, veio o relato de um dos seguranças, que relatou para nós que certa noite ouviu rosnados vindo do banheiro. Ele foi até o meio do caminho iluminando com uma lanterna, mas acabou desistindo e voltou para trás, depois que ouviu pancadas fortes e rosnados agressivos e diferente de tudo que ele já tinha ouvido. Dias depois foi um outro funcionário que relatou que ao sair lá fora viu um vulto de alguém andando curvado, quase de 4. Até que chegou a época da quaresma e desandou tudo de vez. Uma colega nossa, a dona Lourdes, foi ao banheiro e viu Cássio se esgueirando e se escondendo no escuro. Ela estranhou porque não era o horário dele. Afinal, ele dizia que não podia ficar até mais tarde. Então ela não entrou no banheiro. Ficou encostada na parede, observando o Cássio, que andava para lá e para cá e olhava desconfiado para o galpão. Segundo Dona Lourdes, ele estava agitado, respirando pesado. Parecia tremer o corpo inteiro. Mas o que mais assustou ela foram os olhos do Cássio. Estavam vermelhos como fogo. Na hora, Dona Lourdes já imaginou que tinha coisa errada com ele, que ele estava virando bicho. Ela pensou em correr para o galpão e chamar todos para verem, mas ficou com medo de ser alcançada por ele e ser atacada. Então, ela continuou ali quietinha, só observando, e presenciou Ágata, ele começando a se transformar. Segundo ela, os ossos dele estalaram e, como passe de mágica, o corpo foi ficando coberto de pelos longos. E aquele mesmo cheiro de sangue podre foi tomando conta do ar.
Ela não aguentou ver aquilo tudo e começou a gritar, completamente assustada e horrorizada. Foi aí que o pessoal escutou os gritos dela e correram lá atrás para socorrê-la. Mas quando chegaram, o Cássio não estava mais lá e Dona Lourdes estava caída no chão em posição fetal, com as mãos cobrindo o rosto. Estava tremendo, chorando e urinando nas roupas. Eu cheguei por último, Ágata, e me juntei com os demais dando busca no terreno, pois Dona Lourdes dizia que o Cássio estava virando um bicho muito grande. Mesmo incrédulos, começamos a vasculhar tudo e acabamos achando um uniforme jogado num canto. Estava meio rasgado e junto tinha um crachá e o nome era o de Cássio. Minutos depois, outros funcionários acharam um pedaço da cerca dos fundos arrebentada. O pânico foi total. Alguns acreditaram no que Dona Lourdes falava e outros não. Acabou que ela foi levada para casa, pois estava sem condições nenhuma de continuar o trabalho. O restante do turno foi muito tenso. Todo mundo encabulado e com medo. Ninguém quis sair lá fora para ir ao banheiro. No dia seguinte, Ágata, um pequeno grupo de funcionários se juntaram e foram até o endereço dele. Ao chegarem lá, viram que a casa estava fechada. Segundo os vizinhos, Cássio não morava lá há meses. Ágata, simplesmente o cara sumiu, evaporou. Aí passaram-se algumas semanas e um dos caminhoneiros da empresa nos contou que viu Cássio numa estrada às 6 da manhã indo em direção a Belo Horizonte. Disse que ele estava igual mendigo, estava mancando e andando encurvado. Bom, foi a última notícia que soubemos daquele cara estranho. Ágata, eu não vi com meus próprios olhos, mas acredito fielmente em Dona Lourdes. Ela jamais inventaria essa história. E o uniforme e o crachá foram as provas desse caso sinistro de lobisomem. É esse o meu relato. Espero que todos apreciem e boa noite. Relato: Lobisomem da Cantareira. Aquilo era real. Boa noite, Ágata e família Uivos. Me chamo Regis. Demorei bastante para tomar coragem de escrever, mas depois de acompanhar tantos relatos parecidos, senti que precisava contar o meu também. Pois o que vi naquela noite não era bicho normal e nem gente. Aquilo era um lobisomem. Sou morador de Mairiporã, região da Serra da Cantareira. E isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava fazendo manutenção noturna em trechos isolados daquela estrada. Quem é daqui sabe, depois de certo horário, aquela mata é sinistra e trabalhar perto dela não é seguro. Ágata, naquela noite eu estava sozinho, num trecho entre Mairiporã e a zona norte de São Paulo. De um lado tinha um paredão de pedra e do outro a mata fechada da Cantareira. Já devia ser por volta da 00:30, quando eu estava terminando o serviço. Estava cansado, mas atento a tudo. Foi aí que ouvi algo descendo o morro, dentro da mata. Apesar do susto, não consegui identificar o que poderia ser aquilo, pois não era rápido, mas era pesado. Apontei a lanterna para a mata e não vi nada, mas tive aquela sensação horrível de estar sendo observado. Então comecei a juntar meu equipamento para sair dali o mais rápido possível. Mas logo em seguida, ouvi uma respiração forte, muito próxima, e de repente o mato se mexeu todo de uma vez, como se algo grande tivesse sacudido a folhagem. Imediatamente me afastei e fiquei próximo ao carro observando tudo aquilo. Estava muito escuro, apenas o farol do carro e da lanterna acesos. Aí veio outra mexida no mato e um som de algo raspando nas pedras, tipo unhas no asfalto. Ágata, nesse momento meu corpo travou e não tinha ideia do que poderia ser aquilo. Entrei rapidamente no carro e olhei pelo retrovisor. Acabei vendo uma silhueta muito grande parada lá em cima. Aquilo era grande e larga demais para ser qualquer animal comum da região. Fixei os olhos tentando ver melhor e foi aí que notei 2 pontos luminosos fixos em mim.
Aquilo estava me observando para dar um bote. Eu não esperei para ver mais nada. Liguei o carro e saí rapidamente daquele trecho. Tive a sensação que aquilo estava o tempo todo me acompanhando, mas eu não conseguia ver nada pelo retrovisor. Então acelerei o máximo que pude e voltei para minha casa. Passei aquela noite assombrado, ouvindo barulhos estranhos na rua da minha casa. No dia seguinte, meu turno seria pela tarde, e voltei naquele trecho com outros colegas. Aproveitei a claridade do dia para examinar o local onde aquilo estava escondido, mas não encontrei sinal algum. Alguns colegas riram de mim, mas o Fernando me falou que eu fiz certo de ir embora, pois tem coisa naquela mata que só aparece quando menos esperamos. Ele acreditou no que vi e chegamos à conclusão que poderia ser um lobisomem. Depois daquela noite, passei a evitar serviço naquele trecho da Cantareira, pois meu colega Fernando me falou que anos atrás, durante obras naquela região, coisas estranhas aconteceram e pessoas desapareceram, e tudo foi tratado como acidente ou abandono de trabalho. Enfim, Agatha, até hoje eu preciso passar por ali, mas eu não paro e rezo para o carro não quebrar. Acredito que só não fui atacado porque não deu tempo. Percebi o lobisomem rapidamente e saí do local, mas talvez eu não tenha uma segunda chance. Bom, meus amigos, senti muito medo naquela ocasião e sou grato a Deus pelo livramento. Esse é o meu pequeno relato, porém verídico. Agradeço pelo espaço cedido no canal e boa noite a todos. Mais 2 relatos de avistamentos da criatura em família Uivos. Coitada da Dona Lourdes, teve uma visão horrível do cara se transformando. Como não ficar assombrado, não é? E no segundo relato, o inscrito teve muita sorte de perceber a presença do lobisomem. Geralmente, eles chegam com tudo, sem aviso. Acredito que o lobisomem estava armando um ataque surpresa. Ainda bem que todos ficaram bem. Me digam nos comentários o que vocês acharam dessas 2 situações. Eu particularmente achei bem macabro. Mas agora vamos aos salves desta terça-feira chuvosa. Está chovendo aí na sua cidade também? Porque aqui chove desde sexta-feira passada. Que coisa boa, né? Vai um salve carinhoso para Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, Manuel dos Santos, Ana Cláudia Rodrigues, Rosimeire Ramos, Florinda Dias, Valdênia Oliveira, Andy, Douglas Dias, Miriam Abade, Ângelo Augusto da Silva, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Karina Alves e Sofia, Carla Aparecida Bueno, Jaqueline Souza da Silva, Carlos Marques, Jailton Silva, Arlete de Freitas, Dani Ribeiro, Patrícia Costa, Simone Fagundes, Sandra Araújo, José Carlos, Vanessa Pereira da Silva, João Passoni, Ailton Marinho, Jonas Luiz, Elisandra Cruz, Joana Santos Saraiva, Quinha Caragua, Evaldo Ribas, Iraci Souto, Maria de Fátima Soares, Bárbara Cristina Araújo, Bode Velho, Eliezer Gonçalves, Antônio Júnior, Verdades Inconvenientes, Gessiano Alves, Thalita Silva, Marisa Oliveira, Rosana Souza, Né Oliveira, Guilherme Martins, Isa Silva, Berenice, Rosilda Pereira, Marcelo Stradman, Elidiane Soares, Sebastião Paulo Rodrigues, P. Silva, Lucy Mendes, Jocta Ramos Alves, Júnior Martins, Renato Lima, Elizabeth Vieira dos Santos, Érico Bastos, Sandra Helena, Inácio Fernandes, Samantha Zamit David, Suzane Palim, Leila Borges, Luciano Luiz Sena, Wendel José Gonçalves, Maria Fernanda, Valdene Ferreira, Paulo Daltro e Muriel 2012, Joana Feitosa e Vânia Lima. Família, obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, uma ótima semana, um abração da sua amiga Agatha e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!